Vamos embora! Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor, e o Fluminense fará mudanças no time que vai jogar contra a União Espanhola nesta quarta-feira. A câmera está um pouquinho diferente, porque eu estou testando, então nós temos aqui, estou fazendo um teste de câmera. Então, neste momento, dá para dizer que tem a câmera 1 aqui comigo. Temos aqui também a câmera 2, ó, uma câmera quase que móvel aqui, né? Pá! Tava fazendo um teste aqui de câmera, só percebi que iniciei com a câmera errada. Vamos embora, roda a vinheta e vamos falar do Fluminense. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa o like aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Falta pouquinho pra gente chegar a 260 mil inscritos e eu conto com a sua audiência e a sua inscrição. A escalação do Fluminense para o jogo contra a União Espanhola será o time titular. O Fluminense vai voltar a atuar com a equipe titular na Sul-Americana desde a primeira rodada, que isso não acontecia. Nesta rodada, a informação é que o Fluminense deve voltar com o Ganso ao time, mas o Renato Gaúcho vai utilizar os titulares, deve trocar algumas peças, mas dessa vez não vai começar com o time reserva. A equipe do Fluminense, que enfrentou o Atlético Mineiro no último domingo, perdeu a partida fora de casa, era o melhor que o Fluminense tinha para aquele jogo. Lima era desfalque com uma lesão muscular de grau 1, e tinha ali a dificuldade com relação ao Ganso de estar voltando de lesão, foi poupado por conta da grama sintética. E por que eu tô falando poupado assim entre aspas? Porque assim, sendo bem claro, o Ganso não vinha atuando bem, não tinha o dinamismo necessário para um jogo de correria, que foi justamente o jogo que a gente teve contra o Botafogo, a dificuldade que a gente teve em alguns momentos contra o Sport, era um problema que a gente tinha, não era à toa que por várias vezes o Renato Gaúcho sentava na coletiva e falava, não fizemos o primeiro tempo muito bom, não sei imitar a voz do Renato, né? Mas era um pouco disso. Ganso volta ao time, é um jogo de ataque contra a defesa, provavelmente contra a equipe da União Espanhola do Chile, e esse jogo pode valer a classificação do Fluminense, tá? Enfim, vai ter vídeo de pré-jogo normalmente aqui no canal, mas é interessante porque essa partida pode valer a classificação para as oitavas, para o playoff. Tá, só para deixar claro. Não é a classificação que o Fluminense precisa, não, quer passar em primeiro. Para quem não sabe, o regulamento da Sula é o seguinte: primeiro lugar vai direto para as oitavas, o segundo lugar joga um playoff contra quem tá vindo da Sula. O Fluminense enfrenta a União Espanhola e, se vencer o jogo, é porque eu poderia dizer que tá classificado, mas não tá classificado ainda porque se o San José venceu o Once Caldas em Manizales e venceu a União Espanhola no Chile e tirar 10 gols de saldo do Fluminense, com o Fluminense perdendo para o Once Caldas, o Fluminense estaria eliminado. Mas assim, convenhamos, né? Isso não vai acontecer. Então o Fluminense vencendo o jogo, praticamente ele garante, só não garante matematicamente sua classificação, e vai para a última rodada para enfrentar o Once Caldas, que provavelmente deve vencer o San José na quinta-feira, para enfrentar o Once Caldas e tentar a classificação em primeiro jogando dentro de casa. Só necessitaria vencer daqui a 2 semanas no Maracanã. Então o Fluminense basicamente depende dessa vitória e depende de ganhar. O camisa do União Espanhola tá aqui, depois vai ser substituída por uma do Once Caldas quando a gente enfrentá-los, porque a gente ainda tem esses 2 confrontos. Falando das mudanças que provavelmente o Fluminense fará, tá? A gente deve ver um time com Fábio, Samuel Xavier, Ignacio e Freitas, ou seja, o Thiago Silva, que atuou os 90 minutos, deve começar no banco, segundo o GE. Globo, tá? Até para poder girar o time, tá voltando de lesão e tal, então justamente poupa num jogo de menos exigência, né? Ignacio voltando a ser titular ao lado do Juan Pablo Freitas, e na lateral esquerda mantido o Gabriel Fuentes. No meio de campo com Martinelli, Nonato e Ganso. Facundo Bernal teve uma lesão grau 3, para você que não tá atualizado, vive um drama o Fluminense, e com a saída do Bernal, o Hércules ainda sem conseguir estreado, né, praticamente pelo Fluminense, não tá rendendo. Martinelli, Nonato e Ganso voltariam a formar o meio de campo do Fluminense, com Arias, Canóbio e Everaldo na frente. Um meio de campo que provavelmente vai empurrar a equipe chilena, a equipe da União Espanhola, vai ter mais a posse de bola. E assim, ninguém contesta a qualidade do Ganso, né? O que estava se contestando é o dinamismo necessário do Ganso, principalmente contra equipes que estavam nem tanto fechadas. Estavam aparecendo muito mais para poder jogar, saindo no contra-ataque, saindo na velocidade. O time do União Espanhola tem 2 pontas muito rápidos, isso pode virar uma preocupação? Pode, mas o nível técnico do jogo deve ser comandado pela equipe do Fluminense mais uma vez. Então, de certa maneira, acho que está acertando o Renato Gaúcho. A escalação pode ter uma série de problemas, eu vou inclusive falar nessa quarta-feira, jogador por jogador, se eu acho que deve ser escalado ou não. Mas voltar o Ganso para este jogo é sim uma questão que a gente precisa abordar como algo positivo
de certa maneira. O jogo pro Ganso jogar é esse, tá? O jogo pro Ganso jogar é esse. O jogo pro Ganso voltar e ganhar ritmo não é Botafogo no Engenhão. Um Botafogo disparando e o Fluminense sem tanta movimentação. Não era aquele jogo. Assim como o jogo pro Ganso voltar, não era o Atlético Mineiro também, na Arena MRV. Não era o estilo de jogo necessário. O jogo pro Ganso ganhar ritmo é a Aparecidense, é esse jogo contra a equipe do União Espanhola, era o jogo lá atrás, eu não sei se ele já estava disponível, mas o jogo contra o San José, que ele, enfim, estava fora. Então, são esses jogos que eu acredito a equipe do Fluminense pode se aproveitar da utilização do Paulo Henrique Ganso. Vale lembrar, tá? Talvez a gente tenha Riquelme e Felipe relacionado para essa partida. Não é um jogo, novamente, onde o Fluminense vai poupar o time. Teve muita discussão recentemente sobre poupar ou não poupar e sobre como o Fluminense poderia se aproveitar. Eu já falei algumas vezes aqui, por mais que a gente tenha perdido logo depois das 2 vezes que a gente poupou, eu já falei algumas vezes que minha opinião, tá? Que eu não achei errado poupar os jogadores do Fluminense nos 2 jogos da Sul-Americana. Acho que isso não é menosprezar a Sul-Americana. Pelo contrário, o fato do Fluminense chegar agora com 2 jogos em casa e se ganhar os 2, ser líder do grupo e passar dentro do objetivo que era esperado, provavelmente passando com 3ª, 4ª melhor campanha, mostra que a Sul-Americana tem um nível muito baixo. O Fluminense jogou 3 jogos, jogou metade da Sul-Americana da primeira fase com o time reserva e fez 4 pontos, e ainda fez 4 pontos porque a gente olhou e falou, esse time reserva tinha bola para fazer pelo menos mais 3 pontos. Aí, empatar o jogo contra o San José, pelo menos empatar o jogo contra o San José, por causa da altitude, e sem dúvida nenhuma ganhar da União Espanhola. Ou seja, por causa de atuações individuais muito ruins, ainda com o time reserva a gente poderia ter feito mais pontos. Se fechar com os 9, com o time titular jogando 2 no Maracanã e 1 fora, a gente passa tranquilamente. Beleza? Então, pra mim, minha opinião é que isso foi relativamente positivo, essa caminhada na Sula. Gabriel, e se perder pro União Espanhola amanhã? Se perder pro União Espanhola amanhã no Maracanã e o Fluminense porventura foi eliminado ou passar em segundo, não é porque poupou. É porque os titulares do Fluminense estão fazendo, e aí bota o treinador na conta também, o treinador não soube armar o time pra uma partida vergonhosamente sendo derrotada em casa. Não tá na conta do que poupou e não pontuou. Tá na conta da derrota vergonhosa dos titulares. Se o Fluminense, por exemplo, bota os reservas no jogo de ida contra a Aparecidense, perde por 1-0. No jogo de volta, se o Fluminense não se classifica, a conta não foi lá no início. O grupo tá completamente factível pro Fluminense passar mesmo com o time titular. E só aproveitando também para poder falar aqui da KTO, tá? Que tá rolando uma promoção muito interessante da KTO, tá? De ganho aumentado. Rolando para Libertadores e para Sul-Americana. Começa nessa terça, tem a quarta e a quinta-feira também, tá? Basicamente a situação é a seguinte, você vai usar a função criar aposta, por exemplo, vai se registrar na KTO, usando o link que tá aqui na descrição, vai vir aqui, ó, criar aposta, eu já cliquei e vai aparecer aqui em cima, criar aposta. Clicou aqui e selecionou dentro de um mesmo jogo, tem Fluminense e União Espanhola, por exemplo, selecionou 3 coisas dentro de um mesmo jogo, tá? 3 funções ali, então você vai criar aquelas seleções, né? Por exemplo, eu botei aqui mais de 2,5 gols no jogo, botei que o Fluminense termina o intervalo vencendo o jogo e termina o final do jogo vencendo também, e vim aqui naquela de jogadores, né, e botei o Everaldo fazendo um gol também dentro da partida. E aí, qual que é a parada? Ó, botei o Everaldo fazendo um gol. Então, tô acreditando bastante no Fluminense. Deu uma odd acima de 3, deixa eu me tirar aqui da frente, ó, deu uma odd acima de 3, você vai vir aqui na parte de... tá assim, nenhum. Vai vir aqui, Libertadores Sul-Americana, 25% de ganho aumentado. Basicamente, tem um limite, né, pra aposta e tal. Se você botar R$50, por exemplo, você ganha 518, ele aumenta a aposta que você tá fazendo, beleza? Lembrando, as regras, os termos e condições estão tudo descritos bonitinho, né? E aí, pra deixar claro, só para apostas relacionadas à Libertadores Sul-Americana nessa semana. Seu ganho máximo pode chegar a R$500. Então é aquela parada para você brincar e dar uma animada. Não é para você ganhar dinheiro. Nossa, vou morar nas Bahamas. Não, calma lá, né? Lembrando que é para maior de 18 anos também. Beleza? É isso então. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Amanhã a gente volta no pré-jogo. Tamo junto, até a próxima. Valeu.